Esses pais pedem apenas que se lhes diga o que é que eu hei de fazer para ajudar o meu filho e a minha filha. E não há, assim, respostas, porque nós somos treinados, na psiquiatria, na psicologia, de certo modo, somos treinados para não dar respostas concretas. Bem-vindo, leitor, a mais uma conversa intimista aqui no canal. Meu nome é Ana Lima e na nossa conversa de hoje o convidado é o João Carlos de Mello, médico e psiquiatra e autor de 2 livros que um ano passado me impactou e outro esse ano. Essa conversa foi uma das experiências mais sensíveis que já tive em uma conversa com alguém de forma acadêmica exemplar. O João tem na sua personalidade 2 coisas que me agradam bastante no profissional: empatia e capacidade didática, transportar, não só na sua fala, como na sua escrita, coisas que vão te ajudar, coisas complexas que você consegue entender e poder, de uma certa forma, se ajudar ou ajudar outras pessoas. A informação nos seus livros ampliaram a mente sobre questões emocionais, sobre questões filosóficas de suas obras. Eu espero que você goste dessa nossa conversa, que vai de explicar esses transtornos que ele fala no seu livro, não de forma profunda, é uma conversa despretensiosa, na mesma esclarecedora. Especificamente pelo tema ser tão sensível assim, eu decidi dividir esse episódio em 3 vídeos e para que você não perca nenhum deles, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho para quando os próximos vídeos surgirem aqui no canal você ser avisado. Fique agora com a minha conversa com o médico e autor João Carlos de Mello. De esbarrar com o teu livro na FENAC, eu acho que foi onde eu vi teu livro a primeira vez, até contou isso na resenha que fiz. E ninguém me indicou, foi assim uma coisa que é esse último livro que eu ainda tô lendo, mas eu acredito que quando a gente colocar isso no ar, já tenha terminado. A capa do livro me chamou, mas a gente vai já falar sobre. E aí eu comprei o outro livro, que agora eu esqueci o nome, porque isso acontece comigo. Emoções, eu sempre defino assim. Reféns das próprias emoções. Exato. E aquele livro disparou algumas coisas em mim, a gente falou um pouquinho off sobre isso, eu tentei traduzir na resenha do livro. E eu fiquei muito curiosa sobre algumas coisas, sobre alguns temas. Proposta de trazer pessoas que eu li as suas obras ou alguma coisa que ela tenha feito que me chamou atenção é justamente entender um pouco da pessoa que criou a obra, poder de uma forma mais intimista trazer esse outro olhar para as pessoas que ou ainda vão ler os teus livros, que eu aconselho bastante, né, que façam isso, ou de ver o João de uma outra perspectiva, né, além de psiquiatra, psicanalista. Psiquiatra e psicoterapeuta e grupo analista. Mas o que me importa aqui é o escritor, e eu acho que a questão de ser o escritor e de conhecer, ter esse bônus, né, de ser o psicanalista, entender um pouco da alma humana, né. Seja bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de começar perguntando pro autor o que é que ele tá lendo nesse momento. Eu, por acaso, estes dias não estou assim a ler nada. Não estou a ler nada. Geralmente eu leio até mais do que um livro ao mesmo tempo. Nestas últimas semanas não estou a ler nada. Porquê? Porque precisamente por causa deste último livro, Os Reféns das Próprias Emoções, surgiu assim uma avalanche de pessoas a pedir consultas que fez com que eu tivesse o tempo todo completamente ocupado. Arranjei agora este bocadinho para estar a conversar com a Ana, mas geralmente tenho sempre o tempo todo muito ocupado com muitas consultas. E pronto, agora por acaso nem estou a ler nada. Mas lembra de algum último livro que leu? Um dos últimos que li foi o Almoço de Domingo, do José Luís Peixoto, e gostei muito. Gosto muito também dos livros do João Tordo, e vou lendo assim outros livros, enfim, tudo ao mesmo tempo. Estou a ler um livro também sobre o tempo e a espera e, enfim, muitas coisas variadas, quer ficção, quer não ficção. Dentro da não ficção, eu gosto muito de livros de divulgação científica, porque são livros que explicam as coisas de uma forma mais acessível do que muitos livros técnicos e de temas que interessam a todas as pessoas. Inclusive, nesse último livro que eu tô lendo seu, tem muito disso, né? Tem muito de pesquisa. Como é que o José faz esse apuramento para desenvolver, né? Eu percebo uma preocupação nessa de embasar as suas questões, as propostas dos seus livros. Como é que é essa
essa metodologia para fazer isso? Há uma parte que é uma pesquisa teórica sobre temas que me interessam ou temas que vão a propósito daquilo que o livro trata e, portanto, são assuntos que eu nem dominava bem e depois, acabei por começar a estudar melhor. Portanto, há aqui uma parte de pesquisa, realmente, e depois a outra parte é uma parte de experiência clínica com pessoas, não é? Com pacientes, e também uma visão mais própria, não digo original, mas mais própria de encarar vários aspectos do funcionamento mental. Para dar assim exemplos mais concretos, uma das coisas que sempre me interessou muito foi isto da origem, da nossa origem enquanto espécie. Porque, há esta ideia, o homem vem do macaco, mas qual macaco? E pronto, é um assunto que me interessou. É algo assim parecido aos chimpanzés, mas os chimpanzés ainda existem, porque é que não se transformaram todos em seres humanos? Pronto, era assim um tema que me interessava muito. Depois o espaço, a astronomia, portanto, toda esta parte da cosmologia, interessa-me também muito. Um outro aspecto em relação a este livro nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes, o livro surgiu da ideia de apresentar um aspecto muito importante do funcionamento mental das pessoas, que é o narcisismo. E, portanto, deparei-me com o facto de este aspecto da autoestima, do narcisismo, existir em todas as pessoas. Todas as pessoas têm um funcionamento narcísico. Pode ser mais saudável ou menos saudável. E as classificações habituais não põem as coisas nestes termos, põem as coisas em termos de há pessoas que são narcísicas e pessoas que não são. Isto não é uma forma correta de ver as coisas. Todos nós temos um funcionamento narcísico. Pode ser mais ou menos saudável. E, portanto, em vez de pôr as coisas nestes termos dicotómicos, ou sim ou não, eu quis apresentar este aspecto do funcionamento narcísico em geral e da autoestima, que tem a ver precisamente com esta questão do narcisismo. Depois tinha já em mente, conhecia já, de tanto se ouvir falar, uma frase, uma ideia do Freud, que disse que a psicanálise infligiu o terceiro grande golpe no orgulho da humanidade. Primeiro foi o Copérnico, por acaso houve outros antes dele, mas foi o que ficou mais conhecido, que disse que afinal nós não estamos no centro do mundo. A nossa Terra é uma coisita pequenita assim na periferia da... Eu estou nessas partes aí já do livro. E a nossa galáxia também está assim, pronto, somos muito pequeninos. Depois o segundo grande golpe foi o Darwin, que afinal nós não somos nada de especial, digamos assim, temos particularidades, temos coisas boas como espécie, mas na verdade não somos assim tão especiais e tão diferentes. Nós, na verdade, descendemos de outros primatas, enfim. E, portanto, depois foi a psicanálise que infligiu o terceiro golpe, como disse o Freud, que foi: nós não somos donos, digamos assim, das nossas ações. Nós sabemos o que é que estamos a fazer. Quando dizemos alguma coisa, quando temos um determinado comportamento, nós sabemos o que é que estamos a fazer. Agora, porquê? Porquê é que nós às vezes temos determinados comportamentos e não sabemos porquê? Há motivações que não são conscientes. E, portanto, na verdade, nós não somos assim tão importantes, digamos assim. E aqui entra a questão da humildade. A humildade, no fundo, é um aspecto importantíssimo do funcionamento narcísico saudável. Uma pessoa que seja humilde tem um bom funcionamento narcísico. Uma pessoa que seja arrogante não tem. E, portanto, eu acabei por juntar isto tudo porque, como espécie, nós também somos como somos individualmente, como seres humanos. Ou seja, nós nascemos frágeis, não é? Vulneráveis, precisamos muito dos cuidados, não é como outros animais que acabam de nascer e começam logo a andar. Nós precisamos de cuidados muito diferenciados, de muitas pessoas até, mas isto são os cuidados físicos, porque há outro tipo de necessidades que nós temos muito como pessoas, que é a necessidade de sermos especiais, de sermos reconhecidos.
de sermos importantes para alguém. E, portanto, isto são necessidades que fazem de nós seres muito dependentes e muito vulneráveis e muito dependentes destes aportes vindo dos outros. Como espécie, também somos frágeis. O ser humano, comparando com outros animais, também é frágil. E, portanto, eu acabei por juntar isto tudo para fazer assim uma estrutura. É um ensaio, não é isso? Sim. Mas sempre com a preocupação, sempre com a preocupação e penso que consegui, pelos testemunhos que as pessoas vão dando, sempre com a preocupação de ser acessível, que as pessoas entendam bem, uma linguagem que qualquer pessoa leiga entende muito bem, e temas também que dizem respeito a toda a gente. Todos nós temos este tipo de necessidades, não é? Sim, e uma coisa que eu já acho que a 80% do livro, se eu não estiver tão enganada, que eu percebi uma outra vertente que eu não vi, não sei se porque os temas são diferentes, né, em emoções, eu vou sempre colocar o nome assim, porque é mais fácil para eu fixar. E no Frágil, a gente vê duas formas. No livro Emoções, eu vi um profissional da área muito preocupado, uma preocupação que conseguiu falar com todas as vertentes, penso eu. Se eu estiver enganado, pode me corrigir, tanto com os profissionais da área, quanto também com as pessoas leigas como eu, né, e também a terceira vertente, que seria as pessoas que têm esse problema da borderline e que às vezes pode ter pessoas por aí que tenham e não sabem nem que tem. Eu achei muito interessante de ver a linguagem que você estruturou lá, também muito regada de uma pesquisa minuciosa, tanto com as tuas experiências, a tua bagagem ali, como com o approach de outros profissionais, né, que trabalharam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como foi esse processo nesse livro e qual foi a intenção e os feedbacks que você recebeu das pessoas depois do lançamento do livro. Eu trato pessoas com perturbação borderline desde que comecei a trabalhar, no início da minha carreira como psiquiatra. E, portanto, são pessoas pelas quais eu sempre senti assim uma empatia muito grande, uma vontade grande de ajudar, compreendo assim muito bem. Posso até dizer que mesmo algumas sendo pessoas muito sofridas, com dificuldades muito grandes a vários níveis, são pessoas, quando a gente as conhece bem, de uma maneira geral, são pessoas extraordinárias em vários aspectos. Por exemplo, se fosse possível nós vermos assim por patologias, por doenças, a depressão, a perturbação obsessiva compulsiva, a doença bipolar, a esquizofrenia, enfim, por aí fora. As pessoas mais, isto é discutível, isto que eu vou dizer, mas é a impressão que eu tenho ao fim de estar mais de 30 anos a ver pessoas e doenças e doentes e tudo. As pessoas mais sensíveis, mais empáticas, mais generosas, são as pessoas com perturbação borderline. E as mais criativas. E a criatividade, muitas vezes, é aquilo que salva as pessoas quando outras coisas na vida delas não lhes conseguem dar. E, portanto, estas pessoas também tenho refletido ao longo destes anos todos, estas pessoas têm uma característica que, enfim, com o decorrer do tempo eu vou reforçando e consolidando mais esta ideia. Estas pessoas acabam por tirar de mim o melhor de mim. Não digo que outras pessoas não consigam isso, outras pessoas com outros problemas não consigam isso, mas, no geral, fazendo assim, são as pessoas que mais conseguem isso. E isto tem a ver com uma empatia, com uma sintonia que às vezes existe e que só é possível conseguir isso quando nós vemos as coisas para lá dos sintomas. Porque os sintomas e os comportamentos às vezes são muito problemáticos. Estas pessoas, no fundo, têm um tipo de sofrimento, uma coisa quase inimaginável, pelo menos em alguns casos. E alguns dos comportamentos que as pessoas têm são formas de lidar com esse sofrimento. São soluções, entre aspas, que as pessoas arranjam para esse sofrimento. Por exemplo, em vez de nós vermos que determinadas pessoas, mesmo que não preencham os critérios todos para se dizer que é um toxicodependente ou um alcoólico, mas, por exemplo,
por vezes, mesmo não gostando de bebidas alcoólicas, bebem ou então consomem várias substâncias. Para quê? Para anestesiarem esse sofrimento. Portanto, os próprios comportamentos são formas que as pessoas arranjam para lidar com o sofrimento. Uma das características, não acontece com todas as pessoas, mas acontece com muitas, é os comportamentos autolesivos. As pessoas cortam-se, queimam-se, magoam-se, agridem-se a si próprias, de formas que à primeira vista são incompreensíveis, o que é que faz com que uma pessoa se magoe de propósito, e na verdade por vezes as pessoas fazem isso como uma forma inconsciente, podem depois vir a tomar consciência disso, mas como uma forma inconsciente de se castigarem, mas é também muitas vezes uma forma de diminuir a dor mental, a dor psíquica. É isso que as pessoas dizem. Um sofrimento insuportável e depois da pessoa ter esse comportamento autolesivo, há um alívio. E, portanto, isto é uma solução que as pessoas têm. Não é uma boa solução. E, portanto, uma das vertentes do tratamento é precisamente compreender e aceitar que as pessoas têm determinados comportamentos porque é uma solução para o sofrimento que têm. E não é uma coisa que deva ser criticável, porque eu vou criticar uma pessoa que tem comportamentos desses, aí eu tinha que dar qualquer coisa em troca à pessoa, não é? E, portanto, é importante compreender que a pessoa faz isso para aliviar o sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter em conta que essa solução, que foi aquelas que a pessoa aprendeu, não é boa, não é uma boa solução. Então a gente arranja outras soluções possíveis. E, portanto, por vezes o que acontece é que olha-se para estas pessoas só para o comportamento aparente, para os protestos, para situações de intensidade emocional, às vezes descontrole, comportamentos às vezes impulsivos e tudo isso. A questão é que, enquanto a gente não vir que isto é apenas uma forma, embora não é saudável, mas é uma forma de lidar com o sofrimento e por trás disso existe um sofrimento grande, enquanto a gente não conseguir ver isso, a gente não chega à pessoa. E depois há casos raríssimos, digamos assim, em que o que é que acontece? Há uma sintonia muito grande, por exemplo, ao ponto de, talvez, enfim, metaforicamente podermos dizer, não em termos religiosos, não de todo, mas em termos do que há de mais profundo nas pessoas. Portanto, são momentos em que as almas se tocam, digamos assim. E, portanto, há uma compreensão que muitas vezes vai para além das palavras e um desejo genuíno de ajudar aquelas pessoas a não sofrerem como sofrem. E, portanto, aquilo que eu fui verificando ao longo do tempo foi, ao longo destes anos todos, que estas pessoas têm sido muito maltratadas. Os familiares também. Isto tudo porquê? Isto tudo porque houve alturas em que se criaram determinadas teorias ou modelos explicativos do funcionamento mental que considerava que estas pessoas têm este tipo de problemas por causa de experiências que viveram durante a infância. Não digo que isso não tenha acontecido, mas em muitos casos realmente isso aconteceu. Mas uma coisa é considerar que experiências traumáticas, experiências difíceis da infância contribuíram, a genética, o temperamento também contribui, tem que se dar muita importância a isso, não é? Mas outra coisa diferente é a ideia, esta mentalidade que a culpa é dos pais ou a culpa é da mãe. Geralmente as mães nestas coisas são maiores vítimas destas teorias. E, portanto, quando nós ouvimos pais de um jovem de 15, 20 anos em grande sofrimento porque o filho, a filha corta-se, magoa, sofre, enfim, de várias maneiras, a vida está a estragar-se progressivamente ao longo do tempo. O que é que acontece? Esses pais pedem apenas que se lhes diga o que é que eu hei de fazer para ajudar o meu filho e a minha filha. E não há, assim, respostas, porque nós somos treinados, na psiquiatria, na psicologia, de certo modo, somos treinados para não dar respostas concretas, não dar conselhos,
porque as pessoas têm que pensar por si. É verdade, mas as pessoas às vezes estão tão aflitas que precisam mesmo disso. E os pais querem ser compreendidos, querem ser ouvidos, não querem ser olhados de lado com um ar de crítica, mesmo que disfarçada a coisa passa. Tudo isto, modos de lidar com estas pessoas, modos de tratamento que não só não têm sido eficazes, como alguns até prejudicam, tudo isso me fez ir refletindo ao longo destes anos todos sobre isto, à medida que ia tratando e ia vendo quais as melhores formas de ajudar e de tratar estas pessoas. E depois fui fazendo também pesquisas, claro, e como uma forma de sistematizar toda a experiência, todos os conhecimentos, toda a pesquisa, procurei fazer precisamente isso, juntar as coisas todas, enfim, num livro, que é uma forma também de eu pôr em ordem as ideias e uma tentativa, um contributo para ajudar as pessoas. Tanto que no livro há uma parte, um capítulo, que é uma carta para os familiares e para os íntimos, as relações mais íntimas, e também um guia para a própria pessoa com algumas estratégias, algumas dicas assim muito práticas que as pessoas pedem e que as pessoas precisam. A editora do livro, na altura, Bertrand, que era Bárbara Soares, uma vez assim estávamos a conversar e ela disse-me assim: esse livro, eu não tinha pensado nesses termos, mas ela disse e eu concordei. Esse livro é também um manifesto para defender estas pessoas, para dar voz a estas pessoas. Então, o que é que aconteceu? Enfim, muito mais do que eu esperava, fui recebendo e continuo a receber tantas manifestações de gratidão, de reconhecimento, pessoas que só de lerem o livro se sentiram muito reconhecidas e muito ajudadas até, e depois muitos pedidos para as próprias pessoas, para os filhos. Eu vou tentando sempre corresponder, é por isso que não tenho tido tempo agora para ler.